Olá, colegas. Eu sou Marcelo Viana Batista, doutorando no programa de pós-graduação em Design na Unicinos, e represento aqui meus colegas Samuel da Silva Miranda, também doutorando no PPG Design Unicinos, Fernanda Galvão Sklovski, mestranda no PPG Design Unicinos, e o professor Guilherme Engler de Correa Maier, doutor em Design pela PUC-Rio e membro permanente, também coordenador do PPG Design Unicinos. Nos próximos 9 minutos, apresentarei o artigo Práticas Experimentais do Design para enfrentar crises irreversíveis, que compõe o eixo temático 5, Design e Sociedade, nessa edição do PID. Vivemos em tempos de crise, e essas crises podem ser desdobradas em uma diversidade de temas e situações. No entanto, algo em comum pode ser apontado: a centralidade do homem como agente. A repentina e acelerada propagação de um vírus altamente letal como o Covid contribuiu para que um termo técnico da área da geologia se popularizasse. Cunhado por Eugene Sturmer, antropoceno é um dos nomes dados à nova era geológica que o planeta Terra vive, em que as atividades humanas têm impacto global significativo no clima e no funcionamento dos seus ecossistemas, modificando o curso do regime termodinâmico do planeta. Segundo o relatório especial do IPCC, estima-se que as atividades humanas tenham aumentado em 1 grau centígrado acima dos níveis pré-industriais a temperatura da Terra, levando ao derretimento de geleiras e o aumento do nível global dos oceanos em até 20 centímetros, e esse número vai alcançar talvez 1,5 grau até 2052. No Antropoceno, atingiu-se um ponto sem retorno, com a crise climática sendo efeito da relação do homem com o planeta. Aqui, o humano é vítima e vilão, pois ele é considerado o senhor das agências que levaram a isso. Como designers, entendemos que o design tem contribuído com o alargamento das crises pela sua maneira convencional e insustentável de projetar. Nossa proposta nesse artigo é enfrentar o desconforto de viver em crises inevitáveis e posicionar uma crítica ao modo convencional do design enfrentá-la, em prol de situações preferíveis que preferem e perseguem um bem-estar para os humanos. Se, ao invés de seguirmos nesse curso, experimentássemos práticas que lidam com a resignação, por experimentar práticas, estamos nos referindo à criação de um espaço para se pensar junto ao que se está fazendo, privilegiando as idiosincrasias do projeto. Os aspectos das práticas experimentais, como, por exemplo, a obscuridade, a incompletude e a imprecisão, demandam dos pesquisadores uma postura metodológica sugerida por uma estratégia provisional. Nisso, há uma dimensão material, onde ocorre a abertura à mediação entre diferentes elementos, ideias e agentes. A pesquisa do design envolve, deste modo, experimentar. E experimentar implica sujar as mãos, vivenciar, refazer e testar, mas também teorizar, refletir, criticar e especular, deixando que as ideias transpirem. E é isso que apresentamos nesse artigo em 2 práticas, por chamadas de 2 momentos especulativos. Na primeira prática experimental, pensamos em alguns dos nossos encontros sobre como seria se o design não atuasse a modo de solucionar problemas da crise causada. Dentre as crises, o sufocamento se destacou e nele começamos a experimentar. Estamos respirando ainda que sufocados, ou o sufoco está se tornando o nosso próprio respiro? A partir das problematizações em relação ao como respirar em crise, surgiram 5 abordagens de sufoco com as quais nos sensibilizamos. Feitas a partir de técnicas de colagem em formas de cards que remontam ao tarô, objetivamos representar alguns dos membros do grupo como nós estávamos nos sufocando perante a crise. A primeira representação, à esquerda, situou a mais recente crise de respirar, protagonizada pelo Covid. A segunda representação explicitou o racismo estrutural, manifestado pelo assassinato de um homem negro por um policial branco ocorrido no Zewa, o George Floyd, e de Marielle Franco, mulher política defensora de direitos à população marginalizada no Brasil. Na terceira representação, dividida em 2 materialidades, a situação foi ilustrada pelo sufocamento que atinge também seres pelos elementos. As queimadas no bioma amazônico e nas florestas de países do norte da América e Europa revelam o sufocamento dos ecossistemas, promovendo consequências em cadeia como a intoxicação e morte de animais, desregulação dos ciclos chuvosos, alagamentos, estiagens, destruições de áreas e desabrigo.
A reflexão sobre arte, tema da quarta representação, proporcionou um aprofundamento em relação aos ritmos impostos sobre nós no cotidiano, tratando da estupefação, a sensação de surpresa diante de algo que não se espera, a perplexidade, também como uma forma de sufocamento. A quinta representação também enfrentou a relação com o ritmo imposto pelo cotidiano, mas seguindo por um outro caminho. Sob pressões da sociedade ancorada no poderio econômico, a interpretação é suprimida pela busca latente por eficiência. O entendimento da contemporaneidade entre arte e sociedade capitalista parecem comprometer o sufocamento constante. Por último, a sexta representação enfoca no sufocamento proporcionado pelos rigores das religiões, das imposições das tradições e das ordens humanas, criadas em nome do divino, e a busca por uma homogeneidade irreal. As regras impostas que cerceiam a liberdade do modo geral, que tiram o fôlego dos desejos e vontades individuais, foram trazidas à crítica. A segunda prática experimental apresentada no artigo ocorreu em novembro de 2021, quando os membros do grupo foram convidados a participar de um evento científico cujo objetivo era reconhecer como grupos de estudo atuavam no cenário brasileiro. A partir disso, pensamos em uma prática de experimentação que oferece espaço de debate e criação especulativa, pautadas pelo sufocamento, temática que se formou na prática experimental anterior. Convidamos os 26 participantes presentes no evento à imersão sobre a crise do sufocamento, provocando-os a refletir sobre o impacto que elas causaram e causarão nas existências passadas, presentes e futuro, pensando em possibilidades de viver em tempos de sufocamento, com a centralidade em como viver no sufocamento e não em como resolvê-lo. No Miro, formamos 5 grupos que recebiam os cards que apresentamos anteriormente aqui, além de cards em branco que eles poderiam utilizar para auxiliar na prática. Após as práticas, analisamos vídeos e documentos do Miro, voltando a uma descrição e posterior análise da construção visual de cada grupo, reforçando os argumentos sobre sufocamento que cada grupo trouxe. Nos vídeos, observamos que o primeiro grupo destacou o próprio Miro por ser um instrumento para criar ansiedade, e que a ansiedade talvez fosse uma das principais coisas que sufoca o sujeito atualmente. Houve um consenso a respeito da sensação de ansiedade e angústia gerada pelo Covid, que, para muitas pessoas, gerou uma espécie de falta de ar. Já analisando o Miro, destaca-se o tensionamento entre amor enquanto mote para o sufoco. O vídeo analisado do segundo grupo, destacamos a curiosidade em termos do exercício provocado por nós, provocado a eles, com relação a pensar no sufocamento. Ao longo dos primeiros 15 minutos, debateram sobre formas de sufoco, analogias e significados sobre o que é o mal-estar hoje na sociedade. No Miro, as reflexões surgem no sufocamento como estímulo, subvertendo o senso comum, abordando o sufoco como motivação para a vida. Na análise do vídeo do terceiro grupo, percebemos uma demora em se encontrar e buscando por imagens representativas do tempo. Refletindo extensamente sobre o sufoco gerado pelo tempo, comentaram que é uma questão de ritmo. No Miro, os destaques são alguns post-its que se espalharam sobressaltando em um fundo preto, contendo informações principais sobre as temáticas discutidas pelo grupo, em que são utilizados como estratégia autoexplicativa da crise do sufoco. No vídeo do quarto grupo, o debate repousou nas discussões propostas pelo autor Edgar Morin, com seu princípio dialógico, tratando de conceitos antagônicos, como vida e morte, amor e ódio, raiva e de se sentir sufocado e não ter como fazer nada a respeito, por não termos como solucionar as crises sozinhos. No Miro, o quarto grupo organizou os temas sobre crise e sufocamento, utilizando textos, imagens e vídeos como elementos-chave para a argumentação de sufocar pelo distanciamento com a natureza e usaram os nossos cards apresentados no workshop. Por fim, o vídeo do quinto grupo percebe-se o tom descontraído e a crítica aos organizadores do workshop que bugaram o Miro propositalmente. Por exemplo, quando eles entravam, o que eles viam era essa imagem preta do fundo que está atrás de mim agora, sem nada. As múltiplas faces do sufocamento trabalhada no grupo evidenciaram-se no seu Miro, a partir de 2 principais reflexões, uma sobre tecnologia, a partir de acessos aos dados, segurança cibernética, e outras do Covid e seus sintomas privando sentidos, porque uma das participantes, que ela fez um relato no grupo, pois ela tinha recentemente se curado do Covid. O que trazemos como considerações finais? Todos esses episódios engrossam visceral e linguisticamente a discussão sobre a crise que nos assola. O sufoco nos envolve em todos os níveis e intensidades. Está presente em sua magnitude toda.
Dada a resignação iminente frente ao ponto sem retorno, elaboramos nossa imagem de problema e nos estimulamos sobre as possibilidades de o design criar maneiras de se respirar na crise permanente, algo que nos propõe um afastamento de uma processualidade do design que nos é tão familiar e esperada, de projetar para o preferível, para o bem comum. Nessas práticas experimentais, optamos por desacreditar das possibilidades do design e projetar outros modos de respirar e sim de viver na crise e estimular a busca por outras vias nela. O otimismo que sempre trouxemos para junto do design, que nos fez pensar na área enquanto capaz de resolver tudo, nos é perturbado quando vivenciamos uma crise, quando percebemos o design como engrenagem poderosa nessa cultura de devastação ágil e perigosa. Optamos por apreciar a crise como modo de interromper algo. Essa ruptura veio pelo meio das experimentações do workshop e do grupo realizado. Obrigado e aguardamos suas perguntas.